Você sabia que as Américas quase se tornaram um império unificado e que um político brasileiro se casou com a filha do imperador e com uma condessa de Las Vegas? Pares loucura, mas essa história alternativa poderia ter acontecido. Vamos imaginar um mundo onde, em 1793, as 13 colônias se tornaram os Impérios Unidos da América, com um imperador chamado Pedro I. A esposa dele, Isabel Maria, tinha uma irmã chamada Leopoldina de Las Vegas. Essa condessa era riquíssima e estava procurando um novo marido após se separar de um duque poderoso. Vários pretendentes apareceram, mas quem ganhou o coração, ou talvez os interesses, da condessa? Um prefeito ambicioso de uma cidade brasileira chamada Politiolândia. Eles se casaram em 1794, em uma cerimônia tão espetacular que diziam ter sido abençoada pelo próprio Jesus Cristo. Imagine só o poder desse casal. Mas a ambição do prefeito não parou por aí. Poucos anos depois, em 1799, uma oportunidade de ouro surgiu. Ágata da América, a filha do imperador Pedro I, ficou viúva do lendário George Washington. O que nosso prefeito brasileiro fez? Ele viu a chance de chegar ao topo do poder. Sem pensar duas vezes, ele se separou da condessa de Las Vegas e pediu a mão de Ágata, a herdeira do império. Eles se casaram, mas a união não foi feliz. O poder subiu a cabeça, os interesses entraram em conflito, e depois de apenas 3 anos, o casamento acabou. Ágata se divorciou dele para se casar com ninguém menos que o vice-rei do Brasil. Essa trama de poder, amor e traição mostra como as alianças podem mudar rapidamente quando a ambição fala mais alto. O que você acha que teria acontecido se esse prefeito brasileiro tivesse conseguido se manter no poder? A história das Américas seria completamente diferente. Se você gostou dessa viagem por uma história que nunca existiu, mas que poderia ter sido, deixe seu like e se inscreva no canal para mais narrativas alternativas como essa. Obrigado por assistir e até a próxima. Você sabe o que um grilo, uma fatia de pizza e uma revolução têm em comum? Parece piada, mas essa é a nossa história da Revolução Francesa. Vamos voltar para 1788. A França estava um caos. Fome, frio, colheitas ruins. O povo estava revoltado. No comando estava o rei Grilo, casado com a rainha Pizza. Sim, você ouviu direito. Eles tinham 16 filhos e um país à beira do colapso financeiro. A nobreza se recusava a pagar impostos e a crise só piorava. A sociedade era dividida em 3 partes. No topo, o clero e a nobreza, cheios de privilégios. Na base, o terceiro estado, todo o resto da galera de burgueses a camponeses que pagava todas as contas. Para tentar resolver a crise, o rei Grilo convocou os Estados Gerais em 1789. Mas as ideias do iluminismo, que valorizavam a razão e a liberdade, já estavam fervilhando na cabeça do povo. A tensão explodiu com a queda da Bastilha, uma prisão que era o símbolo do poder do rei. Foi o estopim. A revolução começou de vez. Dentro do movimento, surgiram 2 grupos principais, os gerandinos, mais moderados, e os jacobinos, bem mais radicais, que queriam cortar o mal pela raiz. Vendo que a coisa estava ficando feia, o rei Grilo e a rainha Pizza tentaram fugir em 1791, mas foram pegos. Essa fuga para Varennes foi o fim da picada para a monarquia. A confiança do povo no rei desapareceu. Em 1793, o rei Grilo perdeu a cabeça, literalmente, na guilhotina. Pouco depois um dos líderes mais radicais, Jean Paul Marat, foi assassinado em sua banheira por uma apoiadora dos girondinos. E a rainha Pizza, acusada de traição, também foi executada no mesmo ano. A revolução foi tão intensa que até o calendário mudou. Eles criaram uma semana de 10 dias, sem domingos. A loucura continuou com a fase do terror, liderada por figuras como Robespierre, que acabou se voltando contra seu antigo aliado, Danton. No fim, a guilhotina, que eles tanto usaram,
se virou contra eles mesmos. A Revolução Francesa foi uma montanha-russa de eventos que mudou a história para sempre, mostrando o que acontece quando o povo se cansa e a realeza é um grilo e uma pizza. Gostou de conhecer essa versão maluca da história? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Mays. Em algum momento do final de 1781, mais precisamente em novembro, uma festa como nunca se viu antes foi organizada para comemorar os 7 anos de Martha Maria Smith, a filha do imperador Pedro I da América. A corte reunida era tão diversa quanto extraordinária, uma verdadeira mistura de mundos. Imagina só a cena. Estavam lá Griloberto, que é um grilo, e Super Pizza, uma pizza viva com seus 2 filhos, que por acaso são um grilo e uma pizza. Também marcaram presença o prefeito Promessildo, Dimitri do Alasca, Augusto Valente Monteiro de Alencar, Sergei Romanoff e até mesmo Jesus Cristo. E não para por aí. A menina Sol, o próprio imperador Pedro I da América, sua esposa Isabel Maria Leopoldina de Las Vegas, o duque Rival e seu filho Leopoldo também estavam lá. E como se não bastasse, Elvis Presley, Papai Noel, a icônica Paola Bracho e a dupla sertaneja Zé e João completavam essa lista de convidados mais que especial. Isabel Maria, a Condessa de Richmond, recebia a todos com sua elegância habitual, quando Nicolau III do Alasca, avô paterno de Martha Maria, entrou no grande salão sendo recebido com enorme respeito. Enquanto isso, seu filho Nicolau IV animava a festa contando piadas para as amigas da aniversariante, fazendo todo mundo rir, até os nobres mais sérios. Martha Maria, ao lado da madrasta, observava tudo com olhos curiosos. De repente, Pedro I da América surge vestido como um antigo rei português, um ancestral de sua família, deixando todos impressionados. Logo depois, seus irmãos mais novos, Ágata e Pedro II, ajudaram a pequena Martha Maria a abrir os presentes, em meio a muitos aplausos. O momento mais inesperado foi quando o Papai Noel apareceu de surpresa, trazendo uma magia única para a festa. E a noite ainda aguardava mais emoções. Superman, o pai biológico de Pedro I, também surgiu no salão. Ele pediu ao filho que buscasse algo misterioso, deixando todos curiosos. Para manter a animação, Pedro I convidou Griloberto, Super Pizza e um escocês de 100 anos chamado Conor Scott para cantar. Os 3, com uma ajudinha discreta de Zé e João, fizeram um show que animou a todos. Aliás, alguns historiadores até hoje dizem que esse escocês, Conor Scott, era o verdadeiro pai do imperador. Quando Pedro I voltou, Superman trouxe uma notícia triste. Nicolau III, seu avô, tinha passado mal. Com a idade avançada do patriarca, a preocupação foi geral, e todos correram para o hospital. Dias depois, ainda em 1781, Nicolau III faleceu, encerrando de forma melancólica uma celebração que ficou para a história. Seu funeral aconteceu dias depois, e ele foi sepultado ao lado de um de seus netos, marcando o fim de uma era. Essa é uma daquelas histórias que mostram como a vida pode ser uma mistura de alegria, surpresa e tristeza. Tudo ao mesmo tempo. Se você curtiu essa viagem maluca pela história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Valeu e até a próxima! Em uma galáxia muito atrapalhada, o planeta Richmond-7 estava sob ataque dos terríveis clones sertanejos. Esses clones foram criados pela vilã Ágata do Alasca, a tia maligna de Pedro I da América, que tinha um plano ambicioso dominar o trono galáctico da República Americana. Lá no Senado Estelar da Virgínia, nosso herói, o Cavaleiro Pedro I, que agora é um mestre Jedi Imperial, recebe uma missão urgente. Ele precisa investigar esses distúrbios espaciais, mas não vai sozinho. Seus aliados são uma equipe de peso. Zé e João, irmãos sertanejos, que além de empunharem espadas de luz, tocam uma sanfona nas horas vagas. Também temos o Papa Gabriel I, um mestre místico africano da força que luta com sabedoria e um cajado de ouro que dá choque. E claro, Ágata da América, a filha hacker de Pedro, que pilota caças estelares como ninguém. Durante a missão, eles cruzam o caminho do mercenário Aristides Ferreira. O cara tá metido com piratas espaciais e, pasmem, vive um romance com a espiã Martha Maria Smith, que por acaso é outra filha perdida de Pedro I. A família não para de crescer, mas a grande revelação vem logo depois.
Dmitri do Alasca, o irmão 50 anos mais velho de Pedro, que todos pensavam estar morto, está vivo. E pior, ele atende pelo nome de Lord Dimitracon e comanda uma frota de destruição. A frota de Dimitracon se aproxima da base lunar em Rondonpolis 4 e a chapa esquenta. Pedro e seus companheiros precisam reunir todas as forças para defender a República. A convocação é geral. Pedro II, o filho rebelde, Pedro III, o sobrinho dramático que sonha em ser cantor de K-pop, e até os gêmeos siameses Gustavo e Gustavin, pilotos de naves que são unidas por um único painel. Enquanto isso, em Coreia Tatooine, o jovem aprendiz Henrique Neto do Pedro treina com ninguém menos que Luke Skywalker, que virou vegetariano e coach motivacional. Mas o Império contra-ataca em ritmo de forró intergaláctico. Zé e João são capturados pelo chefe da polícia estelar, Connor Scott, que os força a cantar no Festival da Galáxia sob a ameaça de explodirem. É aí que o robô filósofo Galo Juvenal, com seu inconfundível sotaque mineiro, descobre o plano mestre de Agatha do Alasca: usar o mega microfone estelar para hipnotizar todos os planetas com uma moda de viola hipnótica. O clímax se aproxima com Pedro I encarando seu irmão Dmitri. Pedro acusa: "Você abandonou o trono, Dmitri." E Dmitri responde: "E você abandonou o Sertão das Estrelas." A batalha final acontece na Estrela Pedroal, uma base secreta. Ali, Pedro usa a força imperialista da Justiça Universal para derrotar sua tia Ágata, que é enviada para o planeta Geladeira, um exílio gelado para pensar na vida. Pedro é aclamado como grão-mestre do Senado Jedi americano, mas recusa o cargo. Ele escolhe viver com sua família, que agora inclui Violet, e os netos Gustavo e Gustavin, que decidiram abrir uma padaria interestelar, e o Zé e o João. Eles continuam cantando pelo espaço. Pisa no freio, Zé. E aí, curtiu essa saga maluca? Deixa seu like, se inscreve no canal e conta pra gente qual foi a sua parte favorita. Valeu e até a próxima!